Graça e paz. Eu sou o pastor Sandro Luiz Chiarato, da Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana de Vila Pauliceia, em São Bernardo do Campo. É com grande alegria que recebo você por aqui. Desejo do profundo do meu coração que Deus abençoe muito a sua vida através da ministração dessa palavra. Texto da mensagem de hoje. Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 até o 23. Tema da mensagem de hoje. Nesse tempo tão difícil, lembre-se do que Jesus pode fazer por você. Em João, capítulo 20, a partir do versículo 19 até o 23, está escrito assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Disse também: Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Sabemos que passamos por um momento profundamente difícil no planeta Terra. Estamos enfrentando mais uma variante do coronavírus. Por conta disso, estamos apreensivos. Portanto, quero ministrar para você uma mensagem da Palavra de Deus no intuito de acalmar o seu coração. Esse texto que eu acabei de ler fala a respeito de um momento muito difícil que os discípulos estavam enfrentando. Era um momento de transição. E a palavra de Deus vai dizer que os discípulos, naquele momento, estavam com medo e ficaram bastante apreensivos com a mudança que eles tinham que enfrentar. Pois Jesus foi crucificado e morreu naquela cruz. Pergunta que não quer calar: quais os desdobramentos dessa situação? A Bíblia vai dizer que os discípulos tiveram medo e se trancaram numa casa. No versículo 19 nós vemos registradas essas atitudes. Nesse momento de transição, nesse momento de medo, nesse momento de angústia, nesse momento de apreensão, eles se esqueceram que Jesus os havia preparado o tempo todo para aquele momento. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus tomou atitudes significativas para lembrar os seus discípulos de que haviam promessas profundas para eles e que eles haveriam de vencer aquele momento no poderoso nome de Jesus. Então, a segunda pergunta que não quer calar: o que Jesus fez para ajudar os seus discípulos a vencer aquele momento difícil de transição? Em primeiro lugar, no versículo 19, na parte B do versículo, está escrito que Jesus entrou naquela casa. Entendemos que não existe lugar que possa impedir a entrada de Jesus. Ele entra onde quer e da forma que ele quer. Em segundo lugar, a palavra de Deus diz que após Jesus entrar naquela casa, ele ficou no meio deles
E com isso Jesus deu a eles uma demonstração de força, dizendo: vocês nunca estarão sozinhos. Ainda que vocês sejam perseguidos, nunca serão desamparados. Em terceiro lugar, Jesus fala com eles em meio à adversidade. E a Bíblia diz que Jesus diz a eles que a paz esteja com vocês. Nesse momento de transição, nesse momento de adversidade, Jesus trouxe a eles uma mensagem de paz. Em quarto lugar, a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele mostra as suas feridas. Em quarto lugar, a palavra de Deus vai dizer que Jesus mostra as suas mãos feridas e o lado do seu corpo que foi ferido com uma lança por um soldado. E diante daquela mostragem de Jesus, ele traz uma mensagem para os seus discípulos, dizendo que, apesar do sofrimento que ele passou, ele não foi destruído. Ele morreu, mas ressuscitou e está à direita de Deus. Ele morreu por nós e ele ressuscitou para nós. Com isso, Jesus estava dizendo: fui atingido, porém não fui destruído. Eu venci a morte. Naquele momento ele estava dizendo que só pode ser curador de feridos um ferido curado. Jesus é o curador de feridos, pois ele é um ferido curado. Naquele momento Jesus estava dizendo: as feridas que me fizeram não puderam destruir a minha vida e nem me afastar de vocês. E essa mostragem de Jesus aos seus discípulos trouxe muita alegria para eles. Em quinto lugar, Jesus reafirma e fala mais uma vez, pois Jesus disse de novo o que havia dito no versículo 19, na parte D do versículo. Ele diz aqui, em João 20, 21, a parte A do versículo, que a paz esteja com vocês. Jesus estava trazendo aos seus discípulos uma porção dobrada de paz para enfrentar aquele momento tão difícil. Em sexto lugar, Jesus disse que eles foram chamados para cumprir uma missão nesse tempo tão difícil. Jesus diz em João 20, no versículo 21, na parte B do versículo: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Jesus traz a eles uma mensagem de enfrentamento, dizendo que eles não deveriam evitar o inevitável. Pelo contrário, eles deveriam enfrentar aquele momento na força de Deus e na força do Espírito Santo. Em sétimo lugar, Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Com essa atitude, Jesus deu a eles um gigante. Jesus estava dizendo para eles: há um gigante na vossa vida. O Espírito Santo está em vocês. Com aquela atitude, Jesus queria que os discípulos soubessem
que maior era aquele que estavam neles do que aquele que estava no mundo. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Em oitavo lugar, Jesus deu autoridade para os seus discípulos abençoar as pessoas naquele momento tão difícil de ser enfrentado. Pois Jesus disse: se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, eles ficarão sem perdão. Jesus naquele momento estava mostrando que aos seus discípulos ele deu autoridade. Aos seus discípulos ele deu poder. Aos seus discípulos ele deu uma palavra de bênção. Ele deu aos seus discípulos uma palavra de graça, uma palavra de vitória. Portanto, quero me reportar a você que está passando esse tempo tão difícil. Eu quero me reportar a você que tem enfrentado esse momento de dor, esse momento de angústia, esse momento de tristeza, esse momento de luta e de luto. Você que está preocupado, você que está triste, você que está diante de uma luta, que não sabe como reagir diante dela, em meio a esse tempo, em meio a essa luta, em meio a essa adversidade, em meio a essa dor, lembre-se que nesse tempo difícil, você vai receber a visita de Deus. As mesmas situações significativas que Jesus, as mesmas atitudes significativas que Jesus gerou no meio dos discípulos, em meio àquele tempo difícil, Jesus hoje vai gerar diante dos teus olhos atitudes nobres e imensas que vão te fortalecer nesse tempo tão difícil. Então, em primeiro lugar, nesse tempo tão difícil, saiba que você vai receber a visita de Deus. Saiba que você será visitado por Jesus. Em segundo lugar, nesse tempo tão difícil, lembre-se que você nunca estará sozinho, pois Jesus lembra você que Ele nunca te deixou, que Ele jamais te abandonou e que Ele é contigo todos os dias da sua vida. Em terceiro lugar, nesse tempo tão difícil, lembre-se que Jesus tem uma resposta para você, tem uma palavra para você, tem uma mensagem para você, tem um norte para você, tem uma direção para você. Jesus haverá de dar direção à sua vida, de dar direção à sua caminhada. Jesus haverá de abençoar o trabalho das tuas mãos. Jesus haverá de fazer você vencer esse tempo tão difícil. Em quarto lugar, nesse tempo tão difícil, lembre-se que, ainda que você se sinta abatido, contudo, você não será destruído, porque Deus é um muro de fogo protetor ao teu redor, para te sustentar. E a você, assim diz o Espírito Santo,
nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Por maior que seja a luta, por maior que seja a dor, por maior que seja o sofrimento, procure se manter à sombra do Onipotente Senhor, e Ele te guardará, e Ele te protegerá, e Ele manterá você vivo. Ele multiplicará os teus anos de vida com saúde, e Ele fará na sua vida muito mais abundantemente além daquilo que você pensa ou do que você espera. Em quinto lugar, nesse tempo tão difícil, lembre-se que sobre a sua vida há uma porção dobrada de paz. Que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Em sexto lugar, nesse tempo tão difícil, lembre-se que você tem uma missão a cumprir. Cumpra a sua missão diante desse tempo. Ser soldado fiel até o fim. Seja um facilitador, seja um intercessor, seja um amigo na solidão, seja boca de Deus por onde você andar, seja um ministrador da palavra, seja um marco histórico para as pessoas da sua geração, pois Deus nesse tempo difícil quer levantar você para ser um motivo de esperança. Em sétimo lugar, nesse tempo tão difícil, lembre-se que há um gigante na sua vida. O Espírito Santo está em você. E em oitavo e último lugar, nesse tempo difícil, lembre-se da autoridade que Deus te deu e use a sua autoridade espiritual para abençoar vidas, para abençoar pessoas, para abençoar a sua família, para abençoar os seus amigos, para abençoar os seus vizinhos, para abençoar os seus irmãos em Cristo, para abençoar os seus irmãos em Cristo, para abençoar as pessoas que não conhecem a Jesus. Que Deus te levante com autoridade nesse tempo difícil e que você, nas mãos de Deus, faça a diferença onde Deus te plantar. Em nome de Jesus, amém e amém.